Olá, benditos! Neste capítulo, nós vamos ver que Deus queria curar Israel. Mas o que realmente o impedia de ajudar o seu povo aflito? O fato é que eles queriam que Yahvé agisse dentro dos seus termos e não de acordo com as condições da aliança feita entre ele e o seu povo. E esse é o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Quando o Senhor tentava curar, ou seja, redimir o povo dos seus pecados e suas consequências, o povo do norte de Israel cometia mais pecados e agiam como se Deus não estivesse vendo. As ações perversas da nação, especialmente dos seus líderes, se tornaram testemunhas da sua traição contra Yahvé. E não se deram conta de que o Senhor viu tudo e não esqueceu disso. A frase "alegram o rei com suas maldades" revela que todos os reis do norte de Israel, do primeiro ao último, eram viciados em práticas pecaminosas. A realeza era composta de homens reprováveis que se ocupavam em inventar maldades agradáveis para que o rei pudesse ouvi-las ou vê-las. Nos versículos 4 a 7, Yahvé passa a usar uma série de imagens ricas e metáforas poderosas para revelar o verdadeiro caráter do seu povo. Ele já havia dito que o amor deles era como uma nuvem da manhã e como orvalho. Agora Yahvé diz que todos eles são adúlteros, como um forno superaquecido. Sua paixão pelo pecado é como o fogo de um forno. O combustível desse fogo era o vinho, pois o álcool e o pecado com frequência andam juntos. Oséias descreve uma festa no palácio durante a qual o rei e seus oficiais se embriagam, dando aos inimigos do rei a oportunidade de depor o rei e até mesmo matá-lo, como aconteceu com alguns deles. A situação política do Reino do Norte de Israel sempre foi confusa e corrupta, pois os líderes estavam longe do Senhor. Outra metáfora usada por Yahvé foi de um pão parcialmente assado. Ele disse que Efraim é um pão que não foi virado. A ideia é de um pão meio assado. Naquela época, o pão era assado dos dois lados, algo como uma panqueca. Ao pensar que podiam servir tanto ao Senhor quanto aos ídolos, Israel era como um pão que não foi virado, de um lado queimado e do outro lado cru. A nação estava sendo devastada pelo pecado, mas não se dava conta disso. Ela é retratada como um homem cujos cabelos estão ficando grisalhos sem que ele o perceba. Ao misturar-se com as nações e ignorar ao Senhor, em seu interior, a nação de Israel estava perdendo as forças como alguém que envelhece e enfraquece, mas que em seu orgulho se recusa a admitir. Com isso, havia enfraquecido sua própria identidade. Mas apesar desses sinais evidentes de declínio e julgamento iminente, eles não conseguiam retornar a Deus. Essa é a tragédia das perdas que passam despercebidas e que silenciosamente conduzem ao colapso final. O homem tem uma capacidade incrível de enganar a si mesmo quando está em pecado. Bem disse Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O povo estava longe de Deus, já sofriam os efeitos negativos desse distanciamento, mas não conseguiam perceber. A próxima imagem que Yahvé usa para comparar o seu povo é uma pomba ingênua, voando de um lado para o outro, confusa e sem direção. O povo pensava que podia escapar de Deus pedindo apoio político de outras nações, mas o Senhor disse que estenderia a sua rede sobre eles, e a nação seria entregue nas mãos do exército da Assíria. Eles seriam castigados de acordo com o que ouviram, lembrando que maior conhecimento significa maior responsabilidade. Deus havia chamado e treinado o seu povo para acertar o alvo, mas eles se desviaram do Senhor. A nação viu seu problema, mas não viu seu pecado.
Quando a mão de Deus está contra o homem, ele facilmente percebe que tem um problema, mas frequentemente não o vê como um pecado. Assim era o povo de Israel. Tinha problemas sérios, mas não buscavam ao Senhor. Buscava soluções, mas não buscava o Altíssimo. Yahvé acrescenta mais uma imagem para comparar o seu povo: um arco defeituoso que não atira a flecha em linha reta. Tudo que vinha de Israel errava o alvo, porque eram como um arco traiçoeiro, ou seja, uma arma inútil e perigosa. Este capítulo nos oferece algumas aplicações práticas. Uma delas é o autoexame. Devemos avaliar regularmente nossa vida em busca de áreas onde o pecado pode estar se enraizando. Então, devemos confessar e buscar o perdão de Deus, sabendo que Ele está ciente de todas as nossas ações. Proteção contra o engano. Vamos ser vigilantes contra a natureza enganosa do pecado. Devemos permanecer firmes na palavra de Deus para discernir a diferença entre a verdade e a falsidade. Confiar somente em Deus. Evitemos depositar nossa confiança final em sistemas ou alianças mundanas. Em vez disso, vamos confiar na soberania e na fidelidade de Deus. Buscar o arrependimento. Vamos abraçar o chamado de Deus ao arrependimento e entender que o seu desejo é redimir e restaurar e não condenar. E o capítulo de amanhã serve como um lembrete sombrio, mas prático, de que quem semeia vento, colhe tempestade. Daí a importância de priorizarmos a obediência ao Senhor e à sua palavra, para evitarmos consequências indesejáveis. Eu espero você no nosso próximo encontro, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.